Olá, bem-vindos à apresentação do Laboratório 2 da disciplina de EE301, disciplina de Fundamentos Físicos para a Engenharia Elétrica, ministrada aqui na FEC, Unicamp. Os alunos responsáveis por esta apresentação são Carlos Victor Pinheiro e Humberto Vinícius Queiroz. Os assuntos que serão abordados são o efeito de difração das ondas e a montagem experimental para medir um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo. Bem, a natureza da luz sempre foi um fenômeno muito estudado durante a história da física. Um dos primeiros a propor uma teoria sobre a natureza da luz foi Isaac Newton. O Newton imaginava a luz como formada por corpúsculo, uma natureza corpuscular da luz. Isso era suficiente para explicar alguns fenômenos que ele observava em sua época, fenômenos de óptica geométrica. Mas alguns efeitos da luz, na verdade, alguns efeitos da propagação de ondas em geral, sejam elas mecânicas ou eletromagnéticas, não podiam ser explicados por essa formulação corpuscular da natureza da luz. Então, é aí que entra Christian Huygens. Christian Huygens propôs o importante princípio para o entendimento da propagação das ondas, seja ela eletromagnética ou mecânica. Ah, o Huygens estava trabalhando em também tentar descobrir a natureza da luz, tanto que o seu trabalho foi chamado de um tratado sobre a luz. Posteriormente, o físico Fresnel contribuiu com, com o trabalho de Huygens e, e esses princípios que iremos abordar a seguir são conhecidos hoje como princípio de Huygens-Fresnel. Em poucas palavras, o que o princípio de Huygens diz é que cada ponto da propagação de uma onda pode atuar como uma fonte que é capaz de criar novas ondas. Como que isso funciona? Como que isso funciona, né? Ah, Imagine uma onda que vem de uma fonte distante, então ela chega praticamente paralela a um certo anteparo, a um certo objeto físico. O que vai acontecer é que ao invés desses padrões de ondas passarem diretamente por esse obstáculo físico, ocorre um fenômeno chamado difração. Enquanto a onda passa por esse pequeno orifício ou por essa fenda, ela é capaz esse ponto nessa fenda, ele é capaz de gerar uma nova onda que é capaz de contornar esse obstáculo físico, né. Então esse ponto de propagação da onda, ele é capaz de agir como se fosse uma nova fonte para a propagação da onda, né. Mais do que isso, o Huygens explicou que cada nova envoltória que é formada na propagação da frente de onda, ela é formada por pequenas sobreposições de pequenas ondas formadas como se a frente de onda anterior fosse uma fonte. Então é como se a envoltória de uma onda fosse uma superposição de várias ondinhas pequenas que são formadas ah, numa frente de onda anterior. Essa imagem geométrica tenta ilustrar esse efeito, né, em que uma fonte A gera algumas envoltórias de onda, algumas frentes de onda, e a frente de onda primordial, né, ela é um resultado das das frentes de ondas anteriores, tá. Bem, um experimento bastante interessante e bastante importante na história da física que podemos usar o princípio de Huygens para entender os seus resultados é o experimento de Young. O experimento de Young foi bastante importante, pois foi, um experimento crucial para determinar a natureza ondulatória da luz. Ah, a natureza da luz sempre foi muito estudada, mas, as suas características sempre oscilaram muito entre características tipicamente corpusculares e características tipicamente ondulatórias. O experimento de Young foi muito importante para perceber que a luz apresentava um padrão de interferência. Então vejam só, ah, quando uma fonte gera uma onda e essa onda passa por um anteparo com duas fendas, não necessariamente precisam ser duas fendas, poderia ser um corpo separando dois pontos dessa onda. eh, o que se observa no anteparo posterior a esse obstáculo, essas duas fendas, é um padrão de interferência, um padrão de máximos e mínimos ah, da onda. E por que que isso acontece? De acordo com o princípio de Huygens, cada uma dessas fendas, O1 e O2, agem como uma fonte, e a luz percorrerá caminhos diferentes para atingir um determinado ponto P do anteparo. Essa diferença de caminho, né, gera uma diferença de fase, que pode causar uma interferência construtiva ou destrutiva. Essa diferença de fase e essa diferença de caminho geram padrões de máximos e mínimos no anteparo. Algumas relações geométricas podem ser estabelecidas entre a distância das fendas e os caminhos percorridos pela luz para um certo ângulo
divisão do anteparo, para o ponto P do anteparo, né. E podemos definir um delta como sendo a defasagem correspondentes entre essas ondas de luz. Então, como havíamos mencionado antes, haverá um padrão de máximos e mínimos da intensidade dessa onda. Esse padrão de máximos e mínimos ele pode ser descrito por meio dessa equação, que depende, claro, da defasagem entre os dois caminhos percorridos pelas as duas fontes de luz. eh, e essa defasagem, claro, ela vai depender da distância entre as duas frentes, né. Aqui podemos observar que quando temos, números inteiros de comprimento de ondas para essa defasagem delta, pelas relações geométricas, delta é igual a d seno de θ. Então, delta, quando temos uma defasagem igual a números inteiros do comprimento de onda, temos uma interferência construtiva. E quando temos uma defasagem correspondente a meios de comprimento de onda, então temos uma interferência destrutiva, né. Isso explica os padrões de máximos e mínimos encontrados. E os máximos e mínimos, esses padrões e essas distâncias de máximos e mínimos, eles podem ser usados para fazer montagens experimentais e calcular, por exemplo, a espessura de um fio de cabelo para uma certa montagem experimental. Uma uma curiosidade e alguns fatores interessantes sobre o experimento de Young, que podemos comentar aqui, é que, hã mais recentemente, na história da física, por meio do descobrimento do efeito fotoelétrico, nós descobrimos que a luz, ela sim, de fato, apresenta uma característica corpuscular. Na verdade, a luz é formada por pequenos pacotes que nós chamamos de fótons, e ela tem sim uma certa característica corpuscular. A pergunta seria: o que aconteceria com a visão desse anteparo se pegarmos uma fonte com a intensidade tão pequena, que cada fóton passa por esse anteparo apenas uma vez? O que aconteceria? Será que perderíamos o padrão de interferência? E a resposta é não, não perderíamos o padrão de interferência, porque apesar, de cada fóton estar passando, hã, a a o fóton está passando um de cada vez, o fóton ele possui uma distribuição ondulatória no espaço, que é dada por meio das teorias da mecânica quântica, e ocorre uma interferência, um padrão de interferência no anteparo. Isso mostra que mesmo com hã, com características corpusculares, a luz ainda assim apresenta, características que são, intrinsecamente ligadas a fenômenos ondulatórios. Bem, por fim, para terminarmos, uma pequena foto de um aparato experimental montado em laboratório, de forma bem simples, em que nós podemos ver, claramente esses padrões de máximos e mínimos em um anteparo, né. Seguindo para uma parte mais experimental, nós vamos tentar medir o diâmetro de um fio de cabelo utilizando o laser. O esquemático ao lado ele representa o nosso experimento. S1 e S2 seria o nosso fio. Uma distância D seria a distância entre o fio até o anteparo, que no caso utilizado por nós foi a porta do laboratório. Y seria a distância entre o feixe, o ponto máximo central e o ponto máximo que a gente vai utilizar no experimento, que no nosso caso foi da terceira franja. E aqui a gente tem a primeira fórmula que a gente vai tomar nota, que é a tangente de z igual a yd, y dividido por d, que a gente pode ver aqui no diagrama ao lado, θ, d é a distância, y é a distância até o ponto máximo da franja que a gente vai estudar. Bom, seguindo adiante, a gente pode se lembrar que nós podemos, para ondas construtivas, tomar a seguinte fórmula: seno do ângulo é igual a n, que é o número de ondas, lambda, que é o comprimento de onda, dividido por a, que nesse caso o a vai ser o tamanho o tamanho do fio, o diâmetro do fio. A gente pode ver essa fórmula bem facilmente aqui ao lado no diagrama, onde a S1 e S2, que é exatamente essa imagem aqui ao lado, mais ampliada. S1 e S2 é o fio,
Z é o ângulo e YA. E agora a gente vai fazer uma aproximação que é, para pequenos ângulos, a tangente de Z ela é igual a Z, que é igual a seno de Z. Isso só funciona para pequenos ângulos e a gente vai utilizar para encontrar uma relação entre as duas fórmulas anteriores que a gente destacou. Bom, pegando a fórmula anterior, tangente de Z igual a Y dividido por D e seno de Z igual a N lambda dividido por A, a gente pode tirar essa tangente e esse seno e igualar a Z, como a gente tem aqui embaixo descrito. Então, Z igual a Y dividido por D e Z igual a N lambda dividido por A. Igualando, a gente vai encontrar a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o diâmetro do cabelo. Bom, a fórmula é essa daqui, y dividido por d é igual a n dividido por lambda a, onde a é o diâmetro, L, diâmetro do fio, L é a distância do obstáculo até o anteparo, no caso o obstáculo que a gente está utilizando é o fio, N é o número de franjas, X é a distância central até o ponto médio da franja. Então a gente pega o ponto de máximo central e calcula essa distância até o ponto médio do máximo da franja que a gente está utilizando. No caso, aqui ao lado, a gente tem a difração da luz encontrada no anteparo, que no caso foi a porta, e esse ponto central mais luminoso é o ponto central que a gente vai utilizar para calcular o Y. Que, então, a gente vai pegar essas franjas, pegar os pontos médios e calcular a distância até o Y. Bom, os valores encontrados foram esses. A distância do fio até o anteparo, que é do caso do fio até a porta, foi de 447 centímetros, que é 4,47 metros. O comprimento de onda da luz utilizada é 633 nanômetros. A franja que a gente pegou foi a terceira franja, ela é 3 unidimensional, e a distância da franja até o centro de 14,5. Então, a distância do ponto médio da terceira franja até o ponto mais luminoso central foi de 14,5. Então, utilizando essa fórmula, y dividido por d igual a n lambda dividido por a, a gente encontra que o diâmetro do fio é de 61,3 micrômetros, que é um valor bem perto do esperado. Bom, o objetivo do experimento é mostrar que o modelo como utilizado, que é um de feixe de luz, ele é muito bem aplicado para medição de distâncias, porque ele dá valores com extrema precisão. Então, nós conseguimos medir o diâmetro de um fio de cabelo de 61,3 micrômetros com uma certa precisão. Então, o objetivo do experimento é mostrar que esse modelo ele tem aplicações muito úteis nessa parte de medição de distâncias.